Quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia agora é ela, Rita Mundim. Rita, apesar da ofensiva tarifária de Donald Trump ser global, os principais custos dessa guerra são sentidos até agora pelo consumidor lá nos Estados Unidos, né? Quais as consequências? Muito boa noite. Ei, Leandro, boa noite. Olha, por enquanto, essas consequências não estão assim tão evidentes e, como a gente vê no caso, inclusive, da carne e do café, né? Elas estão ainda pressionando tanto o governo, mas pressionarão. Como você mesmo disse, esse relatório do Goldman Sachs e de outros economistas de bancos de investimento americanos, de bancos americanos, mostram que o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu vou dizer, tentar explicar o porquê, é que está havendo um repasse muito pequeno, um repasse gradual, mas que ele está acontecendo e ele é irreversível, até chegar nessa proporção, mas está longe disso ainda. Por quê? Primeiro, porque o Trump ele começou com as tarifas no dia 2 de abril, mas ele foi seguindo, adiando o prazo para começar realmente, efetivamente, a cobrá-las. Ele saiu de 2 de abril, foi para 9 de julho, de 9 de julho para 1º de agosto, depois para 6 de agosto, e ele ainda está em negociação. Então, o que acontece é que, ao longo da cadeia, está todo mundo ali tentando dividir o prejuízo dentro dos Estados Unidos para evitar que esse impacto seja extremamente elevado no bolso do consumidor, porque as coisas ainda estão acontecendo. Então, isso é um dos motivos. O outro motivo é que quando o Trump anunciou que ia tarifar, muita gente se antecipou e houve um aumento considerável de estoques. Então, o pessoal antecipou as importações e esses estoques ainda estão sendo desovados, ainda estão sendo colocados no mercado americano. Então, essas foram as principais razões que fizeram com que ainda não tenhamos um impacto tão sensível no bolso do americano. Mas esse impacto virá e será pago, sim, na sua grande maioria, pelo consumidor. O Trump chegou a pedir a cabeça desse economista do Goldman Sachs que fez esse relatório. Então, ele fica muito contrariado, né, com a realidade. Mas a realidade é essa, né? Vai haver, sim, um repasse para o consumidor americano. E a maior evidência também disso é que quando você pega o preço praticado pelos exportadores e você tira desses preços as tarifas, o frete e o seguro, esses preços não aumentaram. Então, efetivamente, o preço está aumentando dentro dos Estados Unidos e quem está pagando é o consumidor. De novembro até aqui, o preço das exportações, né, desconsiderando, como eu disse, né, o frete, o seguro e o imposto, eles subiram 0,5%. E de março até aqui, 0,2%. Então, não está havendo uma alta no preço da mercadoria exportada, mas a alta está sendo praticada, sim, dentro dos Estados Unidos e paga pelo consumidor americano. Agora, Rita, o governo brasileiro decidiu comprar parte dos alimentos mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Mas essa decisão não vale para a carne e também para o café. O que você achou dessa exceção? Eu fiquei, assim, prestando atenção nas palavras do ministro, né, Paulo Teixeira. Você vê que ele é bem claro. O que os produtores brasileiros querem é que o governo intensifique as negociações. Porque quando a gente fala de carne e de café, nós estamos falando de 2 itens básicos na cesta de consumo do americano. Nós estamos falando do café e nós estamos falando do hambúrguer. 74% dos americanos consomem café e 35% do café consumido pelos americanos vem do Brasil. E aí tem o hambúrguer e o preço da carne está no nível recorde. Então, o ambiente para que o governo negocie esses 2 produtos é propício para nós brasileiros. O que não está havendo é uma intensificação na negociação por parte do governo brasileiro. Os empresários estão se mobilizando e os empresários americanos, os importadores americanos estão se mobilizando. Como são 2 itens muito sensíveis
no consumo cotidiano dos americanos. Eu acho que é por isso que eles acreditam que eles, nessa pressão, né, os exportadores brasileiros, os importadores americanos e o consumidor americano conseguirão convencer Donald Trump, ao contrário do governo brasileiro. Agora, Rita, como vimos há pouco agora, o governo brasileiro contratou um escritório de advocacia lá nos Estados Unidos para contestar as sanções impostas por Donald Trump. O caminho é esse ou a falta de negociação resultou nisso? Pois é, né? Isso aí, né, Leandro? Ele vem simplesmente terminar a minha fala. Então, o que a gente está vendo é o governo fazendo contraponto, né? Não é um diálogo, né? O governo está questionando. O governo está questionando. Enquanto isso, a China está negociando, já foi anunciado hoje que a China já concordou em importar mais soja dos Estados Unidos. Então, aonde está a nossa relação com a China, que a China, ao invés de dialogar com o Brasil ou falar, não, Estados Unidos, não vou importar soja de você, não, porque eu vou importar do Brasil. Mas a China está negociando, né? Está todo mundo negociando. E nós estamos aí teimando em brigar com a maior economia do mundo. Então, isso para o produtor de soja brasileiro, se isso for confirmado, e parece que será confirmado, é muito ruim. Então, a China já está aumentando a importação de soja dos Estados Unidos para fechar acordo de tarifa. E nós estamos nos recusando a conversar com os Estados Unidos para melhorar ou minimizar os efeitos em itens tão importantes da nossa economia, em setores tão importantes da nossa economia, como, né, é o caso aí da carne, né, que a gente está falando aí da carne, do café, e agora vem essa bomba aí em cima da soja, né, a China aumentando a importação de soja dos Estados Unidos, sem falar nessa contestação da Lei Magnitsky, porque aí nós estamos falando do sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro brasileiro é um dos melhores do planeta, é referência no planeta. E é um setor extremamente sensível para a economia como um todo, porque as transações são liquidadas pelo sistema financeiro. E o centro financeiro do planeta está nos Estados Unidos. Então é muito complicado o que pode vir aí para frente.